Fala galera, eu sou o Lucas, voltei agora com a pedrada do Oda, com o capítulo completo. Vamos ler aqui o capítulo completo de One Piece 1154, pedrada, o Xebec revelado, feito do Xebec revelado, ele matou quem? A gente vai comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. A gente vai lá para a página do Twitter One Piece News, e se você não quiser me ver comentando parte por parte do spoiler, só lê. Esperar eu passar a página, ler de novo, esperar eu passar a página, pode ir pulando e você vai ver o spoiler completo, ou então seguir os caras lá no Twitter que vocês pegam o spoiler no momento que sair. Capítulo 1154, título Não Consigo Nem Morrer. Isso aqui tem a ver muito com o que a gente vai ver aqui um panorama sobre a vida do Loki, e o Loki é tipo um mini Kaido. Vocês vão ver ao longo desse spoiler aqui que ele é um mini Kaido. Assim como o Kaido não conseguia morrer, esse não consigo morrer tem relação com o próprio Loki. Capa, por favor, visitem o túmulo do herói nascido no West Blue e criado em Ringo. Ocho e Kikunojo levam Yamato, Uchi e Peijuan para um túmulo em ruínas que não tínhamos visto antes. Essa Ocho é uma dos subordinados do vovô Ryo, ou do Ryogoro das Flores. Eu não lembrava dela, eu fui pesquisar para depois saber que era ela. Eu não tinha passado pela minha cabeça que era essa mulher aí. O capítulo começa com um pequeno resumo do incidente da Big Mom quando ela era criança. Então vemos que muitos desastres caem sobre Elbaf. Uma forte tempestade de neve impediu a colheita e os gigantes também não conseguiram pescar ou caçar, o que trouxe fome para Elbaf. Aí vocês adivinham, eles vão colocar a culpa de tudo isso em quem? O bebê Loki conseguiu retornar ao castelo. Caramba, o Loki é determinado desde o primeiro momento que nasceu, cara. Mas a rainha Strid não queria vê-lo. O bebê Loki tentou abraçar sua mãe. Ele quebrou a porta pra entrar. Meu irmão, que cara absurdo. Mas Strid, cheia de ódio, o rejeitou. Caramba, velho, esse bebê Loki. O Loki, no caso, é uma mistura do Oden com Kaido. Imagina esse cara no bando do Chapéu de Palhas. O bebê Loki chorou desesperadamente enquanto os soldados o tiravam do quarto. Strid, foi tudo culpa dele. É porque não matamos imediatamente que esta nação está amaldiçoada. E aí, por essa frase dela aqui, eu vou continuar e depois eu comento. E destruam esses olhos, ou então tudo será amaldiçoado. O fim desta nação está se aproximando. Tirem-no daqui. Nunca mais deixem aquele monstro chegar perto de mim. É por essa frase, por essas ações da Strid que eu vou gostar muito. Mas muito do que vai acontecer com ela lá pro final desse spoiler aqui. Soldados gigantes. Príncipe Loki, você não deve chegar perto do quarto da sua mãe. Loki, Devido a desastres, Elbaf estava à beira da destruição. Gigantes tentaram atacar Harudin porque ele era parente do amaldiçoado príncipe Loki. Mas Harald retornou a Elbaf bem a tempo de ajudar Harudin e Ida. Então, toda a maldição que a mãe do Loki disse que ele tinha e espalhou isso para o país inteiro, ainda pegou no Harudin, que não tem nada a ver com isso, nasceu de outra mulher. Só porque eles são filhos do mesmo pai, ele era amaldiçoado também. Harald, meus irmãos, não se machuquem. Ao mesmo tempo em que recebi a notícia que Loki nasceu, também ouvi falar da fome que assola esta nação. Discuti imediatamente essa questão com os países com os quais temos relações diplomáticas. E apenas com isso, eles encheram seus navios com comida. Sem perguntas, os humanos são todos pequenos comparados a nós. Mas vários países trabalharam juntos e estão entregando comida suficiente para encher até a barriga de nós, gigantes. Vamos aceitar a ajuda deles e comer a comida com gratidão. E um dia, quando eles precisarem da nossa ajuda, vamos dar a todos eles. É um mundo pequeno que todos nós compartilhamos. Só esse trecho aqui do Harald falando me faz crer que ele é uma boa pessoa, ou era, nesse momento que ele estava tentando ter relações diplomáticas com outros países. Tudo isso porque a Ida mudou ele no capítulo passado. Ela deu um tabefão nele para ele cair na real, e o homem mudou completamente. E aí me faz crer o porquê
dele tem uma aliança com o governo mundial, sei lá, com o Imu-sama. Por que que tinha uma marca do abismo na frente do trono do rei que o Sanroku e a Gunko chegaram? Por que que os soldados dele mesmo atacaram o Harald? E aí ainda me vem uma possível resposta para isso. Será que não foi o Imu-sama que fez aquela transformação que fez com Doribrog no Harald, obrigando ele a se transformar em um demônio? E por isso ele foi atacado pelos seus soldados? Será que não foi basicamente isso? Em uma página dupla incrível, vemos toneladas de navios humanos chegando a Elbaf. Todos eles transportavam enormes sacos cheios de comida para ajudar os gigantes. Stride morreu pouco antes de Harald voltar para Elbaf. Vemos Harald chorando no túmulo. E aqui, ó, eu falei que eu não ia achar nem um pouco ruim o que aconteceu com ela. Ida decidiu se mudar para o submundo, Ida, a mãe do Hairudin, e construiu um bar, onde vemos Colin e Shanks no presente. Então, o que eu falei lá no spoiler inicial é realmente verdade. O bar que a gente viu o Shanks e o Colin no início é o bar que era da Ida, no passado. Será o que foi que aconteceu com ela? Harald estava ocupado construindo estradas para conectar as aldeias de Elbaf e acabar com todos os conflitos no país. Então Loki cresceu com o irmão mais novo de Stride, ainda sem nome para esse personagem, que também abusava dele. Algum tempo depois, parece que esse homem foi morto por criaturas do submundo. Se a própria mãe não gostava dele, por que que os familiares gostariam? Por que que o Harald, por exemplo, não fez ele ficar no submundo com a Ida, já que ela se mudou para lá? Não faz muito sentido, né? Para evitar mais problemas, soldados gigantes cobriram os olhos de Loki, alegando que ele tinha uma doença ocular. Por isso que até hoje o Loki mantém as ataduras no rosto. Corta para 56 anos atrás, na casa de Jarul. Harald e Jarul estavam conversando sobre conflitos entre gigantes e o governo mundial. Jarul: Harald, você estava no Reverie onde aquele incidente ocorreu? Harald: sim, eu pedi a um rei, que é meu amigo, para me ajudar a entrar sorrateiramente como soldado. Como é que um gigante, que é maior que os gigantes normais, tem chifres porque tem sangue dos gigantes ancestrais, queria se esgueirar ou entrar sorrateiramente no Reverie sem que ninguém percebesse? Não faz muito sentido. No final, meus pedidos caíram em ouvidos surdos. Se aquele assassinato não tivesse ocorrido, eu poderia ter sido preso. E aqui vem outra questão. Por que que o rei do país dos gigantes, que tem o maior exército do mundo, ou mais poderoso, não foi sequer ouvido pelos outros reis, pelos Gorosei, pelo Imu-sama, e atualmente o Imu-sama e os Gorosei querem, os Cavaleiros Sagrados querem essa força para si? Jarul: só ser preso não teria sido nada, que crueldade. Você já ouviu falar da história da Galeira? Ó, aqui já mudou um pouco a pronúncia. Será que é a mesma escrita, a mesma pronúncia da Galeila como a gente conhece? E aí o Iceberg só se inspirou nesse nome para criar a sua Galeila? Aí diz aqui que em japonês os kanjis significam grandes guerreiros do martelo. Harald: acho que eram algum grupo de gigantes construtores navais durões. Ele tá fazendo a pergunta, né? Harald: acho que era algum grupo de gigantes construtores navais durões, alguns guerreiros com martelos, algum mito, certo? Jarul: não, eles eram reais. Eles navegaram muito além de Elbaf e enviaram uma carta para casa de onde foram. O conteúdo da carta era algo como: todos nós fomos capturados. Dá para acreditar? Mais de 100 guerreiros, incluindo gigantes antigos, todos capturados por alguém. Harald se perguntou se eles foram capturados pelo governo mundial. Jarul respondeu que tudo o que eles podem dizer com certeza é que um grande inimigo existiu no passado, mas que parte da sua história foi afundada nas profundezas do oceano em um fatídico dia. Jarul terminou dizendo que ouviu um boato de que os membros da Galeira estão congelados em algum lugar. E esse congelados em algum lugar me lembra muito aqueles gigantes que estavam congelados lá em Punk Hazard, mas que não necessariamente tenha sido o Aokiji que congelou eles.
Ou será que a cronologia bate? Eu não lembro bem, mas eu acho que a gente tá há 40 e tantos anos atrás, não é? Eu me perdi aqui mais ou menos, mas a gente não tá há 2 anos atrás, que foi a batalha que aconteceu do Aokiji contra o Akainu, que fez metade de Punk Hazard de gelo, metade de magma. Eu não acho que tenha sido o Aokiji o culpado disso, não. Quando o Jaru fala sobre Galeira, podemos ver ao fundo algumas das suas silhuetas, e pelo menos 2 delas são de 2 gigantes congelados que Nami e Chopper viram em Punk Hazard, então é meio que confirmado que são eles mesmo. Corta para 48 anos atrás. Após o incidente com as feras nas vilas, o garoto Loki saltou do mundo do sol para o submundo sozinho. Loki caiu pesadamente no chão, então tirou a venda e chorou sozinho, dizendo que ele nem consegue morrer. Então o homem é tão brabo, desde o primeiro suspiro fora da mãe dele, que ele teve um feito que nem o do Kaido ainda quando criança. Meu irmão, o quanto que esse cara não é bruto, não é absurdo. E o quanto que o Shanks não é forte de ter parado esse cara. Tá louco? De repente, uma montanha foi cortada ao meio, à distância, e alguém fala: Homem misterioso, que diabos é essa ilha? Onde fica a entrada? Um grupo de pessoas se aproximou de Loki. Nada mais, nada menos, uns piratinhas quaisquer aí que são o Chique, o Edward Newgate, a Bucking Stussy e um Homem Misterioso. Homem Misterioso. Ah, lá vamos nós, um pirralho gigante. Eu disse que estávamos em Elbaf. Chique, jihahaha. Esse garoto tem a cara de um demônio, porque ele nesse momento estava sem as suas vendas. E segurem que agora é que vem as pedradas. É agora que vem as pedradas. Newgate, ele não é enorme até para um gigante, e ele está chorando agora? Na página dupla final do capítulo, descobrimos que o Homem Misterioso é nada mais, nada menos que Rox de Xebec. O rosto de Xebec era muito parecido com o de Teach. Mesmos olhos, nariz e boca, mas Xebec ainda tinha todos os dentes, esse aqui foi de lascar. Ele tinha cabelo espetado com mechas pretas e brancas, usava brincos e também tinha uma cicatriz ou tatuagem, ainda não tenho certeza, no lado esquerdo do rosto. Quem mais tem uma tatuagem do lado esquerdo do rosto? Eu lembro do Dragon. Ele era um cara grande como Teach, mas mais magro. Então o Xebec era o Teach, só que Slim. Um Teach Slim, que foi capaz de cativar nomes pouco conhecidos como Newgate, a Big Mom, cadê o Chique, a Stussy, o próprio Kaido e vários outros. O que será que difere o Xebec do Barba Negra para ele atrair essas pessoas que, entre aspas, a gente poderia considerar como boas, porque o Barba Branca poderia ser considerado uma pessoa boa, a Gloriosa poderia ser considerada uma pessoa boa, sei lá, não sei. Continuando, o capítulo termina com a apresentação oficial de Xebec. Narrador: Harald encontrou esse homem no Reverie há 8 anos, durante o qual este homem escapou após matar nada mais, nada menos que um almirante do quartel-general da Marinha. E aí, meu amigo, já pipocou teorias aos 4 ventos sobre o Xebec ter matado o pai do Akainu. Por isso que o Akainu hoje em dia é pirado, loucão, para matar qualquer pirata que ele vê na sua frente. Continuando. E atualmente está sendo caçado pelo governo mundial, que colocou uma alta recompensa por sua cabeça. Eu acho que a recompensa dele é absurda, mas foi dito que as maiores recompensas que já existiram foram as que já foram reveladas, não foram? Que foi do Gold Roger, do Barba Branca, da Big Mom, do Kaido. Eu acho que a recompensa do Xebec ela deve ser pouca coisa menos que a recompensa do Gold Roger, mas maior que a do Barba Branca, que era a segunda maior. Xebec, tudo bem, diga sim para as minhas 2 perguntas, garoto, porque essa é a resposta que estou procurando agora. Primeiro, este lugar é aquela nação de guerreiros chamada Elbaf? Segundo, é melhor que Harald esteja aqui. Rox de Xebec mais tarde se tornou capitão dos piratas Rox.
pai de Barba Negra, dos Yonkou. Cara, esse cara é absurdo, mano. Parecido com o Teach, muita gente já tinha teorizado, mas não fazia muito sentido, mas só que agora que foi revelado, parece que tava na nossa cara a todo tempo, a todo momento. E aí, aquele encontro do Barba Negra implorando, do Teach implorando por Barba Branca para entrar pro seu bando quando criança, ter ainda mais valor, ainda mais sentido do Barba Branca ter aceitado o Teach entrar pro seu bando, porque ele viu o Zebek naquela criança, assim como mais tarde ele acolheu o filho do Gold Roger. Continuando, nota do editor, a lenda aparece. Na próxima edição, One Piece será a capa Jump e terá capa colorida. Fim do capítulo, sem pausa na próxima semana. Graças a Deus, o Oda não deu pausa na próxima semana, porque eu quero ver mais coisas sobre o Zebek. Tô louco para as páginas vazarem logo, que eu quero ver a aparência dele. É dito que ele é quase igual ao Teach, mas eu ainda quero ver o quão absurdo ou imponente ele vai aparecer pra gente. E isso pode nos dizer o que é que o Teach ainda pode fazer, ou aonde o Teach ainda pode chegar, sendo filho ou tendo sangue desse homem, que era absurdo. Mas eu quero saber suas opiniões em relação a esses spoilers. Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!